Olá, bem-vindos ao The Driven Career Podcast. Esse é um canal onde nós conversamos sobre a vida profissional e desenvolvimento pessoal para te inspirar a vencer os desafios e crescer na carreira. Hoje eu estou aqui com o Flávio Reis. Ele é executivo de Supply Chain e ele está aqui hoje para falar sobre a sua atuação no Supply Chain como um diferencial competitivo e com o aumento da rentabilidade de negócio e como que isso impacta a vida profissional dentro desse mercado. Flávio, muito obrigada pela sua presença. Como que você está? Eu estou muito bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Tenho certeza que esse momento vai ser bem agradável, não só para a gente, mas para quem escutar depois desse podcast. Com certeza. Não, eu fiz questão de te convidar porque eu sei que você tem muita coisa bacana para compartilhar e eu estou feliz que as nossas agendas finalmente se casaram e a gente conseguiu se organizar. Estamos aqui, o Flávio falando do Brasil, eu hoje estou na Irlanda, então tem toda a questão de diferença de horário, mas eu estou muito animada para a nossa conversa. Bom, vamos lá. Flávio, vamos começar com a sua introdução. Fala para a gente um pouquinho, assim, um panorama rápido sobre quem você é e o que você faz. Perfeito. Bom, eu sou formado em administração e processamento de dados. Eu tenho certificações em gestão de projetos e metodologias ágeis. E eu atuo no mercado de supply chain com inteligência estratégica há mais ou menos 18 anos aproximadamente. Então, hoje eu atuo no mercado de bens de consumo, no setor de cosméticos. E atualmente eu tenho um grande desafio, né, de implementar políticas de serviços que equilibrem não só a eficiência da nossa operação logística, onde eu trabalho, mas também com o aumento da satisfação dos nossos clientes, né? Então, isso é uma das grandes mudanças que a gente teve aí nos últimos tempos em relação à área de supply chain, inclusive, mas a gente vai desenrolar isso ao longo da nossa conversa. Um dos pontos que eu trago também como um ponto interessante sobre mim, eu sou tardiamente diagnosticado com TDAH, né, com neurodivergência, e isso me trouxe um desafio gigantesco de me reinventar depois de, vamos dizer assim, de velho, né, depois de senhor. Não, Que eu quero... senhor também não, né? 40 a mais já 40 plus, 40 plus, né? Mas brincadeira à parte, eu falo que de velho a gente só tem idade, né? As coisas, por dentro a gente continua jovem. Mas enfim, tive que me reinventar depois de 40 plus, né? E eu acho que isso é uma experiência bem interessante para compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Além disso, eu sou uma pessoa muito apaixonada por inclusão, né? Por diversidade de uma forma mais abrangente, também por inovação. E eu tenho uma dedicação bem forte em desenvolver, né, pessoas à minha volta, para que elas possam contribuir, né, não só para o ambiente organizacional onde a gente atua no dia a dia, mas de alguma forma também para a sociedade, né? Eu acho que nosso compromisso ele nunca deve estar só estabelecido ali entre quatro paredes da empresa, mas a gente também tem que se preocupar muito em como que a gente afeta a sociedade à nossa volta. Então, isso também é uma das grandes preocupações que eu tenho como profissional. Verdade, legal, obrigada pela sua apresentação. Então, vamos mergulhar um pouquinho na sua história, né, Flávio? Vamos aqui pensar um pouquinho como é que tudo começou e, assim, pensando na sua trajetória agora, quais foram os momentos mais marcantes que ajudaram a moldar a sua carreira? Quando a gente fala de supply chain, né, e a minha carreira em supply chain, eu não consigo dizer se eu escolhi a área de supply chain ou foi a área de supply chain que me escolheu. Então, durante o meu período de formação em administração, foi onde eu tive meu primeiro contato com o mercado de varejo de bens de consumo, e essa oportunidade me colocou ali de frente com essa área de supply chain que eu aprendi a apaixonar ao longo do tempo, né? Eu acho que os maiores desafios que eu tive dentro da área de supply chain e depois desse primeiro contato foi a minha necessidade
de adaptação ao longo dos anos, né? Se a gente olha o supply chain há 4, 5 anos atrás, ele tinha um formato de funcionamento, um modelo de funcionamento totalmente diferente de como a gente vê hoje. E eu acho que é difícil dizer exatamente quais foram os pontos específicos, mas se eu tiver que colocar um ponto de maior abrangência, seria a necessidade de adaptação constante. Se a gente for pegar nos últimos anos, a área de supply chain ela sofreu um grande boom, principalmente no mercado de e-commerce, com o advindo da pandemia, né? Então, a vinda da pandemia, ela obrigou praticamente o mercado de supply chain a acelerar alguns anos, num curto espaço de tempo. Então, você vê muitos segmentos como fast fashion, que antes não estavam preparados para atuar, né, no mercado digital, no mercado de agilidade, né, de alta frequência, tendo que se reinventar e se transformar. Então, hoje, como a pandemia não é mais uma realidade, ela deixou traços, né, no nosso mercado de trabalho, e um deles é o cliente cada vez mais buscando por velocidade e por comodidade, simplicidade, agilidade, né? Então, embora hoje nós já possamos, né, visitar lojas físicas e a gente pode transitar para lá e para cá, mas eu acho que esse desejo por comodidade e agilidade foram uma das coisas que acabou ficando dentro do nosso modelo de consumo, né? Uhum. Então se eu coloco desafios, eu acho que é o desafio da atualização constante. Então, assim como a área de programação, onde a tecnologia ela avança exponencialmente a cada mês, a cada ano, o mercado de supply chain ele também se reinventa a cada período, a cada ciclo. Não só pela tecnologia dentro da planta, dentro da operação, né, para aumentar a otimização de separação, de transporte, mas também toda a parte de captação de pedidos, né, de traqueamento. Hoje em dia se fala muito em data-driven, né? Então, quando você fala de operações mais eficientes, você vê que essas operações elas estão elas se baseiam muito em data-driven, em tomada de decisão através de dados. Então, a tecnologia ela tem apoiado muito a área de supply chain nesse sentido e tem feito com que o profissional de supply chain tenha que estar muito antenado em novas tecnologias, tem que estar muito antenado hoje em construção de argumentos e tomada de decisão através de interpretação de dados. Vamos dizer que a área de analytics, né, ela tem tomado um peso bem mais interessante nos últimos anos dentro dessa área. Então, lembra que eu comentei meu primeiro contato com supply chain lá atrás, em 2000 e lá vai bolinha, a área de supply chain ela era uma coparticipante do negócio, né? Ela não era necessariamente atuante, mas ela era estática, ela reagia se demandada pelo negócio, pela área comercial. Tanto que em algumas empresas você tinha células e núcleos que a área de supply chain ela acabava ficando embaixo do guarda-chuva comercial, isso há muitos anos atrás. E hoje em dia você vê a área de supply chain muito mais atuante, né? Muito mais protagonista, com um posicionamento muito mais propositivo, intencional. Então, acho que essa é uma grande mudança que a gente consegue ver nos últimos anos para os profissionais de agora. Então, se eu fosse resumir isso com uma frase, é adaptação. Boa. Inclusive, isso está dentro da pergunta. Como você estava comentando, Uhum. como que você tem se adaptado nessas mudanças? Não só você, mas de repente o seu time, as pessoas que você Uhum. trabalha, as pessoas que você conhece dentro dessa área. Tá. Como que vocês se adaptam a essas mudanças com todas essas tendências do Uhum. momento e do futuro? Tá. Uma das coisas que uma das coisas que se torna rotina para quem quer manter alta performance dentro da área de supply chain é você criar uma cultura de inovação, né? Isso é muito importante. Sem uma cultura que provocativa, que traga esse desejo constante de inovar sempre, seja em processo, seja em tecnologia, seja em OKRs, né, em acompanhamentos de performance,
Se você não tem uma cultura que exija isso, que fomente isso, que valorize isso, infelizmente você não vai ter uma operação que esteja preparada ou esteja acompanhando o mercado à sua volta, né? Então, isso acho que é o ponto número 1. Ponto número 2, além de você estabelecer uma cultura que valorize e promova a inovação, eu acho que é muito interessante você não só investir dentro do seu time em cursos, em treinamentos, provocar que o time busque esse autoconhecimento, mas também trazer capitais de mercado. Então, hoje em dia, a gente tem uma geração já muito conectada com esse ambiente digital, né? Nativos digital. Eu não sou um nativo digital, eu nasci na década de 80, então eu acompanhei a evolução, né, do mundo digital e me mantenho muito alerta para estar sempre atualizado nesse sentido, mas a gente tem uma geração muito nova que já nasceu nativo desse meio digital. Então, aproveitar esse blend de culturas, né, trazendo essas pessoas novas já com uma visão muito mais tecnológica, que se preocupa com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, com esse mundo voltado a dados, né? Eu acho que você fazendo esse equilíbrio entre time, você consegue proporcionar uma área cada vez mais preparada para essas mudanças, né? E ponto número 3, né, além de cultura, além de time, é você sempre estar de olho no que acontece ao seu redor no mercado, em seus competidores. Então, uma das coisas que aqui, onde eu trabalho, onde eu atuo, nós somos muito a favor, e é uma das coisas que a gente se preocupa bastante, é benchmark. Então, a gente sempre procura operadores de mercado, né, que têm alta performance dentro do nosso segmento de logística, de fato, para trocar experiências, compartilhar dores, né, trocar tecnologias. Então, o mercado funciona muito bem quando você está disposto a colaborar. Óbvio que os principais competidores, nós não abrimos as portas e também não nos é aberto as portas, mas a gente sempre tem grandes parceiros que costumam colaborar com a gente. Eu acho que isso é bem interessante, você está aberto a construir essas pontes, né, de comunicação e networking. Legal. E quando você pensa em relação à sua... Falando um pouquinho da sua liderança, né? Porque eu sei que você hoje tem um cargo de liderança. Como que você desenvolveu todas essas habilidades necessárias ao longo do tempo? O que tem sido a sua estratégia? Tá? A minha estratégia, ela está muito baseada na empatia. Então, eu acho que o que diferencia um líder de um chefe é quando você está envolvido de forma intencional no desenvolvimento da pessoa. Legal. Né? Então, eu posso falar por experiência própria, no início da minha carreira, eu sempre almejei ter uma pessoa que me orientasse, que compartilhasse, né, a sua experiência ao longo da carreira, enfim, e não tive a oportunidade de ter, e tive pouquíssimas pessoas ao longo da minha carreira que me Eu queria ajudaram saber nesse... se você teve Tive, lideranças que, tive. de repente, te formaram da mesma forma que, de repente, você tem a visão de formar agora os seus liderados. Aham. Eu tive, e isso é uma pergunta muito boa que você fez agora. Tive, e elas foram respostas de ações intencionais, né? Então, Conta um pouquinho mais. o que acontece? Dentro de qualquer empresa, você vai ter líderes e você vai ter chefes, né? Isso é fato. E você ser um bom líder, o bom é que você é uma capacidade aprendida, é uma habilidade que você pode desenvolver. Mas para que haja
esse desenvolvimento, você precisa de 2 fatores. Você precisa do fator número 1, que é o interesse de você ser líder, que dá trabalho, então demanda investimento de tempo seu. E o ponto número 2 é do seu liderado desejar a mudança, né? Exatamente. Então, não é possível que um líder exerça a sua liderança sem que o liderado se deixe ser liderado. Então, acho que isso é importante enfatizar. Então, ao longo da carreira, eu tive a sensibilidade. Hoje, quando você faz curso, treinamento de estratégia de carreira, isso se torna uma metodologia. No meu caso, eu acabei indo por instinto, mas eu sempre, desde o início da minha carreira, eu tive a sensibilidade de mapear perfis comportamentais, né? Então, eu conseguia identificar as pessoas que tinham mais intencionalidade ou propensão ou interesse, né, de compartilhar conhecimento e informação. Então, eu tinha 2 tarefas ali quando eu chegava num ambiente novo. Então, eu mapeava quem eram as pessoas que tinham capital de influência, que poderiam me ajudar na construção da minha carreira. E Olha ponto número dois, eu identificava as pessoas que tinham mais propensão a querer me ajudar. Você tem 2 coisas, né? Você tem, até hoje, às vezes eu lido com isso. Então, às vezes eu tento me aproximar de profissionais onde eu quero, talvez, aprender uma nova habilidade. Aquele profissional ele não tem interesse de compartilhar, por N fatores. Talvez prioridades de agenda, enfim, ou não tem ali a habilidade social, né? Então, isso é uma das coisas que eu uso muito e uso até hoje, tá? Eu acho que aprendizado, hoje a gente fala muito de lifelong learning, né? De você aprender pro resto da vida. Eu uso isso até hoje. Eu sempre, onde eu chego numa área nova ou numa empresa nova, eu faço isso que eu chamo de mapeamento de influência, né? Então, influência, entenda isso como algo positivo, não é uma influência para o mal, mas é influência do desenvolvimento, influência de você poder transitar internamente na empresa, né? Algumas pessoas chamam isso de capital político também. Então, ao longo da minha carreira, como eu comentei, eu tive algumas dessas pessoas que me apoiaram, que foram muito poucas, por sinal, e eu enxerguei esse gap, né? Não como uma oportunidade de benefício próprio, mas é um gap como uma oportunidade de benefício coletivo. Lembra que eu comentei que minha preocupação não é somente com o meu benefício próprio, mas o benefício que eu posso trazer para a sociedade. Então, quantos Flávios hoje não orbitam, né, em volta de mim, à procura de alguém que possa estender a mão ou possa dar algum tipo de direcionamento. E é assim que eu de alguma forma, fui crescendo ao longo da vida. Então, mapeando pessoas propensas a me apoiar e mapeando pessoas que, de alguma forma, poderiam me ajudar no desenvolvimento da minha carreira. Como que você conseguia identificar essas pessoas? Tá, eu vou te falar um pouquinho no começo da minha apresentação, eu comentei que eu fui tardiamente diagnosticado com uma neurodivergência. Então, a minha neurodivergência, e como isso é recente, então, eu ainda meu conhecimento sobre isso é um pouco raso, mas um dos benefícios, se pode dizer assim, eu tenho uma alta empatia por ser neurodivergente. Tem um nome técnico para isso, não me recordo agora, mas eu tenho um alto grau de afeto. Então, por ter um alto grau de afeto, uma alta empatia, eu consigo fazer uma leitura comportamental das pessoas à minha volta, né? Então, Olha que interessante. Exato. Então, eu consigo ter uma leitura não só verbal, mas uma comunicação não verbal. Então, eu consigo, de alguma maneira que eu não sei te explicar como, eu consigo ter uma boa leitura entre linhas das intenções das pessoas, né? E eu não atrelo isso a nenhum sexto sentido, não é nada esotérico, não, pelo Não, contrário. claro. Porque o que acontece?
pessoas neurodivergentes, elas tendem a ter uma visão muito orientada a detalhes, né? Então, tem alguns comportamentos de hiperfoco, né? Embora nós sejamos pessoas com grande dificuldade de concentração e organização, mas a gente tem momentos de alto flow. Então, a gente consegue ter ali uma visão bem orientada a detalhes. E desde muito novo eu tive essa facilidade, né, de conseguir me conectar com pessoas, embora muitas pessoas não saibam de Vamos agora, saber porque agora. só a Obrigada por minha... compartilhar. Obrigada por dividir isso aqui, né, publicamente, assim, no nosso canal. Mas, Flávio, desculpa, só interrompendo um ponto, só para pegar o gancho aqui de uma coisa que você comentou. Primeiro, né, a gente até brincou, né, a gente não nasceu nessa era digital. E uma das coisas que eu acredito que vai ser muito uma habilidade do futuro vai ser exatamente essa questão de ter foco. Então, se você Uhum, já tinha isso e descobriu que, de repente, é por conta deixa eu falar o termo certo aqui, da neurodivergência, eu acredito isso, que seja, sim, uma força, neurodivergentes. porque, até você comentou, a tendência do seu trabalho é entender data, né, entender analíticas, então você tem Aham, que ter foco. E uma das uhum, coisas que nós somos bombardeados hoje em dia o tempo todo, que é uma coisa que, de repente, nós vamos ter que conversar muito com os nossos filhos e próximas gerações, e liderados, e mentoria, é em como trabalhar com foco, né? Porque é muita uhum. distração o tempo todo. Então, eu queria só enfatizar que eu vejo isso como um benefício. Olha só que interessante. Eu estava vindo para cá hoje pela manhã escutando um podcast e ele falava exatamente sobre isso, né? Sobre o tempo de tela da população. Era um recorte do Brasil, mas eu acho que é interessante para os brasileiros que vão me ouvir aqui. Em média, um brasileiro normal, ele utiliza por dia algo em torno de 3 horas de tela. Em média, estou falando média baixa. Média baixa. Se a gente for fazer uma, uma extrapolação aqui, por ano, a gente estaria falando aí de algo em torno de 3 meses, né, de atenção em tela. E qual é o problema disso? O problema de tela é que, eu falo isso por conta da minha neurodivergência, eu tive que ir atrás desses assuntos, né, porque a tela para mim era um dos pontos que também me pegava. E conhecendo o Quando você... Flávio, você já aprendeu tudo sobre isso. É, Quem tiver dúvida, quiser conectar e entrar em contato, aprender mais sobre, eu tenho é, certeza, o Flávio é a pessoa. fiz um deep dive aí nesse tema. O que acontece, né? Nosso cérebro, ele é treinável, né? Então, o fato dele ser treinável e ele ser moldável, significa que você pode usar isso a seu favor ou contra você. Então, quando você fica ali muito tempo scrollando a tela e consumindo pílulas de informações rápidas e rasas, você tende a trabalhar o seu cérebro a não, a não ter persistência a conhecimentos mais profundos. Então, isso faz com que você você perde a sua capacidade de armazenagem de memória de longo prazo, né, que fica na parte de trás do seu cérebro. Então, você acaba ali consumindo dopamina de rápida absorção, vamos dizer assim, né, de conteúdos muito rasos, e hoje em dia já se fala num termo, se eu não me engano, acho que saiu em algum artigo nos Estados Unidos, não me recordo agora qual, tem um termo para isso, se eu não me engano, acho que é brain broker, alguma coisa nesse sentido, que é a nossa capacidade cognitiva, de uma forma geral, ela tem diminuído ao longo dos anos, justamente pelo tempo de uso de tela, né? Então, daqui para frente, a gente vai ter uma grande divisão de populacional mesmo, né? Então, Verdade. são aquelas pessoas que elas vão fazer parte de uma grande massa de trabalho operacional e algumas poucas pessoas que elas vão conseguir ascender a posições mais estratégicas, né? Com essa capacidade cognitiva mais
preparada para absorção de conhecimento e uso de informação de forma mais estratégica, né? Então, infelizmente, aquelas pessoas que se limitam, né, a conteúdos rasos na internet, e diga-se de passagem, né, por trás de toda a tecnologia e até do marketing convencional, você vai ver que existe uma ciência profunda para te manter atento àquilo, né? Sim. Um documentário na Netflix. Eu estava assistindo, acho que foi há 2 dias atrás, se não me engano, ele falava exatamente sobre isso, sobre a ciência do marketing em relação ao consumo excessivo das coisas. E lá eles abordam algumas das tecnologias por trás da Amazon, por trás de grandes marketplaces e grandes marcas, justamente para direcionar o autoconsumo de algumas coisas, né? Então, voltando ao tema do foco, né, de novo, né? Voltando ao tema do foco. É importante que daqui para frente, pessoas que estejam aí pensando em como construir sua carreira, em como desenhar a trilha, né, do desenvolvimento da sua carreira, que elas tenham mais cuidado nesse sentido de se manter mais forte, digamos assim, né? Em saber dizer mais não do que sim, né? Então, Verdade. não escolher é uma escolha, né? Então, às vezes para a gente é muito comum utilizar o celular, até aqui do lado do celular, como um momento de fuga, um momento rápido de fuga. Mas o problema é, a gente sabe o que precisa ser feito para ter foco e para fazer as coisas acontecerem. É simplesmente você desligar suas distrações. Exato. Só que lembra que eu comentei, quanto mais tempo você fica scrollando o celular, menos força de vontade você tem para se manter focado. Esse é o ponto. Então, quanto menos Você está tela gastando toda a você sua tem, energia cognitiva, né? Porque o exato, nosso cérebro tem uma capacidade de retenção de informação. E aí, todos aqueles flashes, cada vez que a gente fica ali muito tempo passando uma coisa atrás da outra, sem contar também, Flávio, tem um outro livro que eu li que eu não sei se eu lembro o nome, que é sobre uma coisa do conhecimento, a pirâmide do conhecimento, muito bom, acho que eu até vou recomendar aqui. Ele também fala sobre essa questão de como você está ali rolando o feed e você vê vários tipos de informações. O que acontece? Você vê uma notícia muito ruim e aí, na sequência, você já vê um novo post falando de alguma coisa boa. Então, assim, o nosso cérebro não tem nem ele, tempo de ele fica num processar, high-low, né? Não tem nem ele tempo de fica... processar porque a imagem, os nossos olhos, elas são conectadas com a nossa emoção. Então você vê aquela imagem, você se impacta, mas aquilo dura segundos, porque na sequência você já vê o próximo post, que já é uma coisa completamente diferente, de repente alguém lá postando uma comida super boa, uma viagem, não sei. Então, pum, já mudou ali de novo o raciocínio, o foco, porque e aí nisso o nosso cérebro vai perdendo aquela capacidade de focar mesmo, porque você tá vendo uma coisa atrás da outra, inclusive as suas emoções, e aí chega uma hora que você não tem mais energia para nada, né? Exato, é o esgotamento mental, né, que a gente costuma dizer. Olha só que interessante. Alguns anos atrás, foi feito um estudo para avaliar o impacto do celular no trânsito, né? E nesse estudo foi constatado que depois de você ter desligado uma ligação, você ainda fica com aquele tema orbitando na sua mente de 15 a 25 minutos, né? Ou seja, sua atenção ela é prejudicada mesmo depois de já ter desligado o celular. Então, agora, imagina isso, igual você falou nesse exemplo que você deu, de você ficar scrollando com várias notícias. Além disso, que eu acho que isso é um ponto, já é um ponto de grande impacto, as mídias sociais, de uma maneira geral, eu acho que quando você não a utiliza de forma correta, você acaba incorrendo num risco muito cruel, que é o risco da comparação, né? Então, pessoas adoecem nesse sentido, e aqui a gente está falando de carreira,
Eu acho que é importante a gente trazer esse tema também, porque a gente tem um Instagram que fala um pouco, né, da nossa vida social e tudo mais, mas a gente também tem o LinkedIn, né, que fala sobre a nossa vida profissional, Sim. que também é uma mídia social, né, e ali a gente vê o palco de todos os profissionais, né. Então a gente não vê ali os bastidores, a gente não vê ali o percurso de cada um deles e de como que a vida real é, né, por trás de tudo isso. Então, quando você aumenta o seu tempo de tela e você não tem um autoconhecimento, né, uma autopercepção de quem você é e da sua história, você incorre num risco muito perigoso dessa comparação, que ela é muito cruel por vários motivos, né? Primeiro que a gente costuma nivelar de uma forma muito linear o resultado dos profissionais. Então, eu me comparo de igual para igual com todo mundo com quem eu olho, né? Então, seja por etariedade, seja por regionalização, né? Tipo, quem mora em São Paulo, na minha faixa etária, qual é a remuneração mensal, ou qual é o cargo médio, ou qual é, enfim, a ascensão profissional. Só que essa visão linearizada, né, de onde todos nós estamos, ela é cruel porque ela não leva em consideração, por exemplo, o nível de partida. Então, nem todo mundo começa no mesmo estágio, com a mesma, com o mesmo acesso, com a mesma estrutura familiar, com, às vezes até, inclusive, com o mesmo acesso à própria alimentação, né? Você sabe que na infância a alimentação ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo profissional. Então, isso influencia, inclusive, o quão inteligente ele vai ser ao longo da vida, né? Então, esse é um ponto muito importante, não só pela questão da falta de atenção, mas para você dar abertura para um comportamento que hoje em dia está cada vez mais presente nos jovens e também nas pessoas mais maduras, né, mais experientes. Eu gostei, esse é um ponto importante também, essa questão da comparação. Sim? Se a gente for falar sobre mídias sociais, né, e sobre o impacto delas em performance e tudo mais, isso dá umas 12 horas de conversa. Tem muito assunto. Mas eu queria só aproveitar o gancho para comentar uma coisa, porque assim, eu acho que as coisas se conectam, olha só. A gente falou sobre foco, e depois a gente falou Certo. o foco em relação a como que a distração, o que é importante, né, pelo que você comentou do seu diagnóstico, e como que isso é importante na Certo. sua carreira, na sua profissão de hoje em dia, e também em relação às tendências tecnológicas dentro de supply chain, e eu acho que em várias indústrias e vários departamentos. Então, super importante ter foco e administrar essa distração, que eu acho que é um dos maiores desafios da atualidade, com esse bombardeio de muita informação. E aí, como você trouxe a questão que uma das distrações são as mídias sociais, e aí tem a comparação, já que a gente está falando de vida profissional, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que, como você disse, cada um tem a sua trajetória e cada um tem um momento diferente. E aí, com essa distração, a gente não para pensar nisso. A gente acaba sendo bombardeado com essas informações e deixa as nossas emoções, né, fluírem em cima daquilo que a gente vê. E aí não tem a clareza, né? Acaba não tendo aquele tempo de pensar, porque você está distraído o tempo todo. E aí você vê essas informações. O meu amigo, aquela pessoa que eu fui para a escola, hoje em dia, né? Olha a posição dessa pessoa, olha o que o outro faz, o que o outro está fazendo. E por quê? Porque a gente está sendo distraído com essas informações e não prestando atenção que, não, peraí, mas eu tenho clareza de quem eu sou e do que eu quero e do momento que eu estou vivendo na minha vida agora. Porque tem fases da nossa vida que a gente tem que fazer escolhas, né? Tem fase que, assim, você pode receber uma oferta de uma posição super, assim, uma posição alta, maravilhosa, mas que vai exigir muito de você e da sua família, você vai sacrificar aquele momento. Depende muito da situação atual de cada um. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com essas comparações, e por isso que é importante ter clareza de onde você está, do que você quer e onde você quer chegar. E aí, aproveitando, então, esse gancho, como você comentou, olha só, você falou que quando você chega numa empresa, você gosta de fazer o mapa da influência. E aí você tem essa habilidade natural de identificar as pessoas, de identificar, né, o perfil das pessoas. Conta pra gente, assim, como que essa habilidade
de repente te proporcionou a possibilidade de conquistar uma boa visibilidade. Eu acredito que tendo esses bons relacionamentos, criando esse networking dentro da empresa, o resultado disso deve ser que você deve ter conhecido pessoas influentes e pessoas que te ajudaram. Então, o que você pode dividir com a gente em relação a como que isso te ajudou a conquistar promoções e o seu reconhecimento profissional? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de construção de carreira, existem duas coisas que a gente precisa sempre levar em consideração. Uma delas é que a sua habilidade social de se conectar com pessoas, ela vai proporcionar maior assertividade das suas entregas. Tá? Eu vou explicar isso dentro de como eu vou formar aqui essa resposta. Por que eu falo que ela aumenta a sua assertividade? Dentro de um mundo corporativo, por mais que a gente tenha objetivos claros e objetivos dados, ser bom naquilo que você faz, ele é o mínimo que você precisa se preocupar para se manter empregado. Então, se você estiver entregando aquilo que você foi contratado para fazer, é o mínimo. Então, esse é o ponto número 1. O que vai te fazer abrir portas e o que vai te fazer a ter promoções além do mínimo que você foi contratado a fazer, o que mais você entrega? Né? É isso que te expõe, é isso que te vende, é isso que faz com que novas responsabilidades sejam colocadas na sua mão. Então, a sua habilidade de fazer esse mapa de influência ou mapa político, ele vai te ajudar a saber entender o que a empresa precisa, que não está dito especificamente ou implicitamente nas metas acordadas entre as áreas. Esse é o algo mais. Sabe aquela coisa de que todos nós aqui consumimos produtos e serviços, mas a gente sabe quando a gente é bem atendido. A gente sabe quando a gente é bem, quando a gente é cativado, quando a gente é bem cuidado, né? Qual foi a diferença? É porque aquele vendedor que te atendeu, ele soube te entregar algo mais que ele percebeu que você estava buscando, que não era só o produto ou o serviço que você estava comprando. Então, essa habilidade de você se conectar com pessoas e entender o que para elas é mais valor, tem mais valor, ele vai te proporcionar enxergar o próximo passo. Então, por exemplo, dentro do mundo corporativo, você vai ter pessoas de diferentes comportamentos. Então, algumas pessoas são mais objetivas, outras pessoas são mais detalhistas, outras pessoas são mais humanas, outras pessoas são mais introspectivas. Então, a forma como você se relaciona com cada pessoa faz com que você aumente o teu poder de influência sobre ela no bom sentido, né? Não da influência pejorativa, né? De você direcionar ela a fazer algo errado, não é nada disso. Mas é o fato de você conseguir corresponder à necessidade individual de cada profissional, seja eles seus pares ou seja eles seus líderes ou líderes de outras áreas. Então, fazer esse mapa de influência, entender quem são as pessoas tomadoras de decisão, quem são as pessoas que podem te abrir portas, quem são as pessoas que podem te dar novas oportunidades, vai fazer com que, além do teu mínimo, que é básico, que você precisa fazer, que é o teu papel contratado, em um determinado momento, por exemplo, se aproximar de uma pessoa e dizer, olha, onde eu posso te ajudar com esse projeto? Olha, eu tenho feito coisas aqui que eu enxergo oportunidades na sua área onde você pode melhorar isso, isso, isso e isso. Se você quiser, eu te ajudo a implementar. Então, quando a gente fala de mapa de influência ou mapa político, geralmente a gente tem uma má interpretação ou um pré-conceito que ele envolve a palavra política, né? E tudo que a gente, e brasileiro, né? Quando você fala política, enfim, já vem o caos na mente, né? Não pode.
Mas no final do dia, o que você está fazendo é identificando oportunidades para assumir mais responsabilidades e entregar um pouquinho a mais do que você foi contratado para fazer. É só assim que você cresce de forma sustentável, tá? Acho que isso é importante dizer, de forma sustentável. Agora, como o gato da lista do País das Maravilhas diz, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá certo, né? Então, um dos temas que eu acho importantíssimo todo profissional ter quando ele está nessa fase, né, de construir sua carreira ou de reinventar a sua carreira, que isso é uma das coisas bem comuns também que a gente tem visto hoje, profissionais migrando de área ou migrando de segmento. É importante você definir algumas coisas. E a primeira delas, né, antes de colocar qualquer plano em prática, é você ter uma clareza, e você usou uma palavra, eu me lembrei disso enquanto você falava, você ter uma clareza do que é sucesso para você. Exato. Boa, Flávio. Por que é importante você ter a clareza do que é sucesso? Porque sucesso não é a mesma coisa para todo mundo. E, às vezes, há pessoas que acreditam que sucesso é algo que, na verdade, não está alinhado com seus próprios valores. E aí é o erro Na verdade, esse é o segredo da infelicidade, né? Eu não me lembro onde foi que eu vi uma frase, mas ela dizia, acho que era do Peter, enfim, que ele dizia o seguinte, que não tem nada mais ineficiente do que você ser eficiente na coisa errada. Peter Então, Drucker? Peter Drucker, exato. E é exatamente isso. Se você não tem clareza sobre o que é sucesso para você, você pode ter cargo, dinheiro, carreira, você pode ter o que você quiser e no final da linha se sentir vazio, né? Correu atrás do E vento, né? exato. E isso está atrelado muito com a sua miopia ou incapacidade de conhecer os seus valores, né? Então, por isso que eu falo, tenha clareza do seu sucesso. E sucesso para você, ele vai estar diretamente ligado com os seus valores. Tá? Então, o autoconhecimento dentro da construção da carreira ele é primordial, porque ele vai te fazer economizar tempo. Então, existem algumas posições profissionais ou existem algumas áreas profissionais que não são para todo mundo. Exato. E Desculpa, então, você... desculpa interromper novamente, mas por isso que é tão importante, não é clichê essa questão dos valores, porque quando de repente você tem perguntas nesse sentido numa entrevista, porque definitivamente você tem que ter muito claro para você quais são os seus valores e como que os seus valores se alinham com os valores daquela empresa ou com aquela Uhum. vaga que você está aplicando, né? Exato, 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 exato. E por que é importante você ter essa clareza dos seus valores? Um exemplo, tá? Eu já conheci profissionais ao longo da carreira que eles atingiram, por exemplo, posições de CEOs ou C-levels, mas essa pessoa, infelizmente ou felizmente, né, eu estou fazendo pelo meu juízo de valor, tá? Talvez não, né? Já houve casos que estavam no segundo, terceiro, quarto casamento. Meu valor, por exemplo, é família. Então, eu jamais colocaria a minha família em risco em prol de algum sucesso financeiro ou alguma projeção profissional. Não estou fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado. Eu estou fazendo uma autoavaliação em relação aos meus valores, tá? Então, por isso que é importante você ter clareza sobre o que é sucesso para você e entender quais são os seus valores, para que você dê o próximo passo em direção à sua carreira alinhado àquilo que te trará felicidade, tá? E não tem nada errado se você chegar à conclusão que a tua felicidade é dinheiro. De novo, não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, É, tá? Mas é importante que você conecte isso, porque isso vai fazer com que toda decisão que você tome te leve mais próximo desse teu objetivo, que é esse sucesso que você já definiu com grande clareza, tá? Ponto número 2, que eu acho muito importante. Eu não sou muito a favor desses 5 passos para ou 10 segredos de, né? que não, Mas
não tem uma receita de bolo para tudo, né? Não existe uma receita de bolo para tudo. Mas, como eu te falei, eu sou uma pessoa, eu sou um step man, né? Então, assim, eu preciso de etapas, para o funcionamento da minha auto-organização. Então, eu colocaria como ponto número 1 esse tema de você entender quais são seus valores para esclarecer, ter clareza do que é sucesso para você, e depois tenha um plano. E seja fiel a esse plano. Uhum. Porque, como a gente comentou, né, e ao longo da nossa conversa a gente tem falado bastante, ter foco nos próximos anos vai ser um divisor de águas. E nós, seres humanos, nós somos programados para economizar energia. Né? Então, a gente pode até falar sobre isso depois por conta das conexões neurais da neurodivergência, mas você chega no final do dia, em casa, cansado, existe a maior probabilidade de você pedir um iFood ou de você ligar a TV e falar, eu preciso descansar no sofá, do que você trocar de roupa e ir para academia, né? Ou de você... Ou achar que tá descansando e pega o celular, só 5 minutinhos, e aí 2 horas já se foram. Exato. Então, assim, nós somos programados biologicamente para economizar energia. Então, quando eu falo de ter um plano e ser fiel a ele, é você ter a disciplina de permanecer no seu plano por mais tempo. Tem um outro documentário no Netflix também, que ele fala sobre isso. Ele fez uma comparação entre duas dietas. Uma dieta proteica, né, com carnívora, e uma dieta vegana. E aí eles acompanharam ao longo de alguns anos esses dois grupos de pessoas. E no final do estudo, eles concluíram que não foi a dieta que trouxe mais resultado, mas aqueles que permaneceram por mais tempo fazendo a dieta ou fazendo o controle alimentar. Então, o segredo não tá só no caminho, o segredo está em você ser disciplinado para mantê-lo. Consistência, exato. Ponto número 3, né? Então, você já definiu qual é o seu sucesso com base no teu valor, você já construiu o seu plano estratégico para chegar até lá, sua bridge, né? E você está sendo disciplinado nesse caminho, mas tem um ponto importante também que eu vejo muito, falando de futuro, é você estar preparado para mudanças e surpresas, né? Então, lembrando que quando a gente faz planos, né? Ao homem cabe fazer planos, né? Mas a conclusão a gente sabe que muitas vezes não depende de nós. E que bom que não depende de nós, né? Porque a gente acha que sabe muita coisa e ao longo da vida a gente descobre que não sabe nada. Então, esteja preparado para mudanças. A nossa vida não é linear. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então, vão ter projetos que você vai ter sucesso, vão ter projetos que você vai ter fracassos, e saber lidar com eles vai ser a diferença entre você acertar e você aprender, né? Então, esteja preparado para momentos de mudança, para que você possa se ajustar. A metodologia ágil fala muito sobre isso, né? Os Agile Coaches sabem muito bem disso, que é R rápido, né? Para poder consertar rápido. E o último ponto que eu acho bem interessante nessa nossa conversa de projeção de carreira é você ter autorresponsabilidade sobre suas ações, né? E isso inclui também o fato de você assumir quando você não toma suas decisões, né? A gente falou na nossa conversa agora há pouco, né, de que não decidir também é uma decisão. Então, é interessante e é importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade, porque do contrário, a gente acaba assumindo um papel de vítima do mundo. Quando na verdade, assim, chove todos os dias para todo mundo, sol nasce para todo mundo. É verdade que a vida não é justa, mas nós temos que assumir as nossas responsabilidades e decisões sobre as nossas ações, né? Isso vai fazer com que você tome mais cuidado na hora de decidir as coisas e também vai fazer com que você seja grato pelas coisas que você conquistou. Isso é uma das coisas muito importantes também ao longo da vida. Acho que é um ponto plus aí, um plus.
comemore pequenas conquistas. Sim. Ao longo da vida, você sabe muito bem, Raquel, que a vida não é feita só de grandes vitórias, né? Mas de pequenas vitórias. Então são os pequenos passos. Saber comemorar esses pequenos passos vai te manter mais engajado. Às vezes, vou dar um exemplo, que a gente estava falando de dieta, mas eu não vou perder 10 quilos em um mês. Mas se eu comemorar 1 quilo por mês, eu vou me manter motivado a permanecer até chegar aos 10. Na vida profissional é a mesma coisa. Então, se você souber ser grato pelas suas pequenas conquistas, isso vai te dar mais certeza de que você está no caminho certo, né? Mas enfim, a gente entrou aqui em alguns passos, não era essa a intenção, Olha, mas o Flávio já deu aí os passos de sucesso na carreira. Mas eu acho que são pontos que eu acho que foram relevantes. Eu usei isso para mim, tá? São coisas que eu uso para mim e eu acho que Foram através desses funciona. passos que você entende que você Sim, teve o seu reconhecimento profissional? eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eu só colocaria um ponto a mais ali do que eu não falei, mas eu acho que esses acho que esse é a minha estratégia até hoje, Uhum. né? Então, até hoje eu reviso esses pontos. Então, eu sempre reviso muito essa questão do que é sucesso para mim, e o sucesso mudou ao longo dos anos, e é normal que mude, não porque os seus valores mudam, mas é porque você muda ao longo do tempo, né? Então, tem uma frase que eu acho fantástica de autoconhecimento que diz o seguinte, né? Que um homem não é capaz de mergulhar 2 vezes no mesmo rio, né? Verdade. Porque na segunda vez que ele mergulha, o homem não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. Então a gente muda ao longo do tempo. Então, pelo fato da gente mudar ao longo do tempo, é sempre importante a gente revisitar nossos planos, porque as nossas prioridades mudam ao longo dos anos, né? Nós não mudamos os nossos valores, mas as prioridades mudam. Então, eu trago isso até para as suas relações interpessoais, né? As pessoas mudam ao longo do tempo e é importante você respeitar e acompanhar essas mudanças. Mas tem um ponto que eu colocaria ali a mais, que eu acho que é importante, que é um perfil comportamental, que é você ser, além de constante, eu acho que é resiliente. Sim. É, então, existe uma diferença, talvez, acho que é bem grande, que eu tenho visto ao longo da minha vida, é que existem pessoas que lidam com dificuldades, né? E aí liga o pisca-alerta e para no acostamento e para a sua vida, né? Não consegue avançar mais. E existem pessoas que até param por um instante, mas para retomar o fôlego e seguir adiante. Então, ser resiliente, saber lidar com um não, não só o não de pessoas, mas o não da vida, saber lidar com insucessos, mas persistir, ser resiliente ao ponto de persistir, eu acho que isso é o que vai te manter no jogo por mais tempo, né? E de Sim. novo, a diferença de quem é como se a gente falar de investimento, né? A diferença de quem tem hoje 1 milhão, 1 bilhão na conta, às vezes não é só porque assumiram risco e acertaram na criptomoeda do momento. Não, às vezes é porque começaram antes mesmo, né? E se mantiveram no plano por mais tempo. Isso. Então, se você entender que a resiliência é um comportamento que pode ser aprendido e ele é importantíssimo de ser aplicado no dia a dia profissional, talvez você consiga se manter no jogo por mais tempo. Exato. Eu gosto muito do tópico de resiliência, porque, de novo, como que as coisas se relacionam, né? Porque se você sabe o seu valor e a vida muda, as coisas, está preparado para mudanças, porque as coisas estão mudando todos os dias. E aí Uhum. você chega nesse momento desafiante, que muitas vezes, né, no mercado de trabalho, você vai ouvir coisas ou você vai passar por experiências que, se você não tiver muito forte, de novo, clareza, entendendo o seu valor, aquilo que você acredita, aquilo que você quer, é muito fácil, simplesmente assim,
como você disse, estacionar, como que você falou? Estaciona o carro ali. Você liga o pisca-alerta e estaciona ali no Estaciona. acostamento. Que é diferente de quando você sabe quem você é e você tem muita clareza. Não, mas eu acredito no que eu posso fazer, onde eu posso chegar. E aí, na verdade, isso te serve como força para ir adiante. Tá bom, não deu certo aqui, vou para outro lugar. Você me conhece, né, Flávia? As coisas vão acontecendo. A gente nunca está preparado para mudança, mas elas acontecem. E aí você usa essas mudanças como oportunidade para Exato. onde eu vou agora, o que eu faço. Legal. E outra coisa também, a importância dos valores e dessa clareza, porque, de novo, aqui em estratégia do Flávio é mapear, ter esse mapa da influência, mas é você entender o que é a estratégia do trabalho, de onde você trabalha, ou quais são os objetivos da empresa e tudo mais. Por quê? Porque essas pessoas que você se conecta, e até mesmo como você disse, como é que eu posso interagir com outros departamentos e outras pessoas e oferecer ajuda ou oferecer suporte, mas tudo com estratégia, né? Dentro daquilo que é o seu plano de carreira, porque quais são as pessoas chaves que eu preciso me conectar, participar, de repente, de algum projeto, para sim, então, ter visibilidade e, de repente, aí, um reconhecimento profissional no futuro. Por quê? Porque lá atrás, lá no comecinho, você já sabia o que você queria e você foi persistente, teve consistência, foi resiliente, e aí, então, você tem um reconhecimento profissional. Exato. E você como um profissional do RH, falar isso é chover no molhado, porque eu acho que isso tá enraizado, né, em como você enxerga essa questão de carreira. Mas é importante a gente reforçar aqui, a gente não sabe com quem que a gente está falando exatamente, né, qual o nível de hierárquico de carreira e em qual momento a pessoa está de vida, mas a carreira, ela foi nos ensinada de que ela é cuidada pela empresa. Acho que isso é o pior erro de todo profissional, né? A carreira, quem é responsável pela sua carreira é você. Então, você precisa ter o seu plano. Por mais que a empresa ofereça o PDI, né, o plano de desenvolvimento individual, por mais que ela tenha ali... Porque o que acontece? Olha só, existem empresas que, e a gente já viu, né, tem empresas que usam essa ferramenta como reversão de performance. Isso. Mas tem empresas que usam essa ferramenta como acelerador de performance, né? Então, eu entendi o que você quis dizer, mas é que existem formas de você utilizar essa ferramenta. Mas por E de mais que repente, elas têm nomes diferentes também, né, Flávio? Depende muito da cultura e onde você está. Mas, sim. Então, assim, não ponha na mão da empresa. Acho que a mensagem é essa. Não coloque na mão da empresa a responsabilidade do desenvolvimento da tua carreira. Lembra que eu falei lá no passado, né? Existem líderes, existem chefes, existem pessoas com mais empatia em desenvolvimento, existem pessoas com menos empatia em desenvolvimento. No final do dia, o que movimenta o mundo corporativo são pessoas. E são pessoas dos dois lados. Sam Walton falava muito isso, né? Que o cliente é o nosso verdadeiro chefe, né? Que é ele que tem o Entregando aí onde a poder. gente se conheceu. Ele que tem o poder de levar o dinheiro dele para outras lojas, né? Mas no final do dia, o mundo ele gira através do comportamento humano, né? Então, esteja atento a fazer essas conexões, mas principalmente tenha a intencionalidade sobre a tua carreira, né? Onde você quer chegar e sabendo onde você quer chegar, utilizar essas conexões para ser um impulsionador da tua carreira. Tá? Lembra que a gente comentou também, acho que isso é bacana de dizer, isso é uma das coisas que eu escuto muito, né? Assim, poxa, mas eu entrego os meus resultados, eu sou a pessoa que... eu sou o key user, ou eu sou a pessoa referência, ou todo mundo me chama para os projetos pelo fato de eu ter domínio sobre os temas e tal. Sim, só que enquanto você for a pessoa responsável por fazer a roda girar,
você sempre estará girando a roda, né? É verdade. Então, esse é o grande ponto. Então, se você não se preocupa em dar o próximo passo, em se expor, em assumir mais responsabilidade, em ter que entregar mais, sem que no primeiro momento haja esse reconhecimento, dificilmente você vai dar o próximo passo. Então, a cadeira que você senta, ela precisa ser pequena para que ela seja trocada, né? Então, acho que esse é um ponto muito, muito importante. Muito bom. E dentro disso, quais são os hábitos que você considera essenciais para se destacar e ter sucesso? Para dar Tá suporte para bom? a sua vida profissional? Hábitos. Tá. Eu acho que... Nossa, tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar, Resumidamente, Flávio. eu vou tentar sintetizar. Eu falo muito, tá, gente? Então, assim, me perdoem. Eu sou a pessoa que saio falando, embora não pareça, eu sou extremamente Não parece. introspectivo, tá? É que aqui, para mim, é como se eu estivesse conversando só com a Raquel. Então, é como se a gente estivesse aqui num bate-papo, né? Se eu parar para pensar que a gente está aqui gravando, isso aqui vai, enfim, pro ar, talvez eu comece a ter problemas aqui. Então, Mas, não pensa não, não pensa não. É uma conversa, é um bate-papo mesmo. mas enfim, eu sou uma pessoa, eu tenho fobia social, tá? Acho que isso é importante dizer e isso torna a minha relação interpessoal um grande desafio. Então, eu tento trabalhar alguns hábitos para me manter conectado a pessoas. Então, assim, pensando, vamos separar um pouco vida pessoal e vida profissional, tá? Na vida pessoal, eu tento, tá? Para mim é muito difícil, mas eu tento manter rotinas. Então, pessoas neurodivergentes têm muita dificuldade de manter rotinas. Então, a minha esposa, a Ana, ela me ajuda muito com isso, nesse sentido de eu ter rotinas para as coisas dentro de casa. Isso me ajuda a controlar um pouco o meu funcionamento mental. Desculpa, tem dificuldade de manter rotina ou tem a necessidade de manter rotina? Não, eu tenho dificuldade. Hum. É, dificuldade. Por que que eu tenho dificuldade de manter rotina? E falando um pouquinho da neurodivergência. Porque eu tenho dificuldade de manter foco. Hum. Então, pela dificuldade de manter foco, às vezes eu posso entrar em algum determinado tema e eu posso ficar ali por horas e não perceber. Então, um exemplo, tá? Isso é uma coisa muito pessoal minha, mas não tem problema de eu dizer. Às vezes eu me pego durante algumas horas, por exemplo, assistindo um documentário sobre restauração de bolsas, por exemplo, ou restauração de relógios, ou assistindo a confecção de sapato, né, de couro feito à mão. Então, assim, eu, como eu tenho, como eu tenho hiperfoco, né, e neurodivergentes tem a questão ele é muito intenso, então ele tem uma intensidade muito forte. Então, se às vezes eu me pego num tema que me desperta curiosidade, esse é o tema mais diverso que você imaginar. Por isso que quando a gente conversa, você até comentou isso uma vez, tipo, a gente fala de tudo, mas é por conta disso. Então, assim, eu estou sempre pesquisando sobre assuntos que talvez a maioria das pessoas não teria o menor interesse. E eu pesquiso com profundidade, esse é o ponto. Então, por conta disso, por ter essa dificuldade de me manter no foco, por ter uma alta intensidade e ir com profundidade nos temas, eu tenho dificuldade de manter rotinas. Então, na minha vida pessoal, eu tento manter minha rotina, né? Tento manter uma boa alimentação, tento manter a ingestão de líquido para ter o meu corpo saudável. Tento manter a atividade física também, eu acho que isso é importante, tanto pensando no funcionamento biológico, né? Então, eu tento manter a máquina com as revisões em dia. Uhum. Muito É, e, importante. e em relação ao trabalho, eu tento manter sempre as conexões quentes, né? Ativas. De que forma?
para mim é muito difícil a interação social, e de fato isso para mim é um desafio, eu, de forma De fato, intensa, isso é uma novidade para mim. é muito difícil. Olha só que interessante, eu tenho amigos, por exemplo, que às vezes eu deixo de ver no dia a dia e, não é que eu esqueço que eles existam, mas na mente de um neurodivergente, ele não tem essa percepção de tempo muito bem apurado. Então, por exemplo, eu tenho amigos que às vezes eu não vejo há 2, 3 anos, mas se eu encontrar amanhã, a minha relação com essa pessoa é como se eu tivesse visto ele ontem. Então, eu não tenho essa necessidade, por exemplo, de ligar, de mandar mensagem, de perguntar se está bem, né? Esse é o meu funcionamento, não tem questão de certo ou errado. Então, as pessoas que se relacionam comigo na minha vida pessoal, algumas têm dificuldade de entender isso, né? Mas agora que eu sei desse meu funcionamento, muitas coisas do passado passam a ter respostas, né? Que antes eu achava até incomum, achava até estranho, mas hoje eu tenho algumas respostas do que eu vivi ao longo da vida. Mas no trabalho, meu hábito é sempre ter um café agendado com alguma pessoa que para mim é importante ter essa relação profissional. Eu tento almoçar pelo menos 2 a 3 vezes por semana com alguém diferente, né, que está envolvido comigo em algum projeto ou que está envolvido comigo em algum trabalho, né, para manter essas conexões quentes, né? Agora entendi Porque por que que a gente sempre se encontrava para tomar café no trabalho. exato, Revela. exato. E por que isso é importante, tá, gente? É, é importante que você seja intencional nas suas relações, né? Então, você pode ter até dificuldade, como eu, de se relacionar. Mas é interessante que você tenha intencionalidade em fazer aquilo. Então, estou fazendo aquilo com a intenção. Porque você tem um Então, autoconhecimento, né? Então aí você trabalha em cima disso, você está basicamente desenvolvendo hábitos que são importantes dentro daquilo que é necessário para o seu bom exato, funcionamento. exato. E isso me ajuda a manter a minha, a minha habilidade de conexões bem em funcionamento, né? Fora isso, uma das coisas que eu utilizo bastante, eu peço muito feedback. Acho que isso é importante também para você ir ajustando o seu comportamento, né? E ajustando a forma como você atua no teu dia a dia. Então eu peço bastante feedback, não peço feedback só para cima, eu peço feedback para os lados e também para o time. É importantíssimo você ter seus ouvidos abertos a esse tipo de, de, de informação, porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que você acha e aquilo que as pessoas percebem. Então, isso te ajuda Exato. a ajustar o seu comportamento, né, para atender algumas necessidades, né, seja do seu time, seja dos seus pares, né, ou do negócio, né, pela tua liderança vertical, né? Então, esses são alguns hábitos que eu costumo fazer no meu dia a dia. E perceba, todos eles estão muito atrelados a estar conectado. E por que isso é importante? Não existe carreira solo. Tá? Acho que isso é importante enfatizar. Sim, Você não faz nada sozinho, nada. Então, quanto mais cedo você aprende isso, e quanto mais rápido você ajusta o seu comportamento para uma entrega de trabalho mais colaborativa, melhor, mais rápido vão ser seus resultados. Então, é importante você estar sempre atento a esse ponto, né? Não só de apoiar as pessoas, né? Mas também de dar abertura para que as pessoas também apoiem seu trabalho. Então, é uma via de duas mãos aí. muito bom, Flávio, muito bom. Obrigada por compartilhar seus hábitos. É, Então, antes da gente encerrar, qual o conselho principal que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Embora você já tenha dado muitos conselhos, eu fui só anotando aqui várias coisas. Eu adorei a parte da intencionalidade, dos hábitos de Não, você ter esse.
essa clareza, esse autoconhecimento e criar hábitos em cima disso. Não, eu parei para respirar aqui porque, nossa, tem muita coisa que a gente poderia compartilhar. Eu sou uma pessoa que eu não faço cerimônia, sabe? Então, quando você me pergunta, eu sou sincero e falo e abro o que eu penso. Então, quando você fala assim, poxa, quais são os conselhos? Tem tanta coisa que daria pra gente montar uma... como é que o pessoal fala? É quadro, né? Daria pra montar um quadro aqui Dá, podemos para falar gravar. sobre, para falar sobre vários temas. Você vai ter que voltar, Flávio. Ainda tem muita Tem... coisa que eu anotei aqui que eu falei, nossa, aqui dá conversa. Isso aqui dá pra Exato. gente explorar Não, muito. olha só um ponto que a gente não falou e eu acho que é bacana depois a gente talvez marcar um outro bate-papo para falar sobre sobre o avanço da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, inteligência artificial, isso é uma das coisas que eu uso todos os dias. Eu uso em projeto, eu uso em brainstorms, eu uso em estruturação de dados. Assim, inteligência, para vocês entenderem, acho que quem está no mundo corporativo sabe. Da mesma forma que o Excel está em toda e qualquer empresa, tá? E entendedoras entenderão, por mais que você tenha aí um sistema robusto de ERP, de SAP, por aí vai, sempre vai ter alguma coisa feita em Excel ou analisada em Excel. Então, assim, da mesma forma que o Excel está para grandes empresas, a inteligência artificial também está no nosso dia a dia, tá? Já é, não é vai ser, já é. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente pode depois voltar a conversar sobre isso. Até como que eu uso e quais são as ferramentas que eu uso no dia a dia e como eu uso. Mas pensando em alguma sugestão ou recomendação, eu acho que é capacidade de adaptação. Por que eu falo isso? Isso é uma das coisas que eu vi um dia. Eu não sei quem é o autor, tá? Depois a gente pode até pesquisar, mas é muito verdadeiro isso. O animal que vence, né, se a gente for falar isso, não é o mais rápido, não é o mais forte, nem mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta, né? Então, como aqui a gente está falando para diversos momentos de carreira, não só no Brasil, mas também para pessoas que estão buscando talvez uma nova carreira em algum outro país, né? E vai chegar numa nova cultura e talvez com novas realidades, a sua capacidade de adaptação, ela talvez seja a diferença entre seu sucesso e o seu fracasso, né? Então, esteja aberto a adaptações. E isso abre um leque gigantesco, tá? Para todos os aspectos da sua vida, né? Então, esteja aberto a se adaptar, a buscar adaptações, a buscar se adaptar. Aquele que se adapta, ele é capaz de passar por vários ciclos, de passar por várias estações, de passar por vários governos, de passar por várias dificuldades, por várias culturas, e quanto mais adaptável você é, eu acho que você vai se tornando mais resiliente, mais forte, mais cascudo, né? Como a gente diz no dia a dia. Então é isso. Foque em se adaptar. Esteja aberto a adaptações. Muito bom, 100%, concordo 100% com você, Flávio. Bom, a conversa foi muito boa, a gente vai parar por aqui. Muito obrigada, Flávio, pela sua presença. Eu realmente aprecio o tempo que você despendeu de estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por todas as dicas. Espero que vocês que estão nos ouvindo, obrigada pela sua audiência até aqui. Espero que a nossa conversa tenha te inspirado, de alguma forma ensinado alguma coisa. E se você gosta desses assuntos relacionados à carreira, produtividade, alto desempenho, não deixe de seguir a nossa página no Instagram também. A descrição vai estar aqui no link. Se você também quiser se conectar com o Flávio, você pode se conectar pelo LinkedIn. O link dele vai estar aqui também na descrição. E
muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Obrigada e stay driven!